Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa disciplina Gestão de Vendas, onde nós iremos trabalhar um pouquinho a questão da gestão, do gestor de vendas também, algumas técnicas essenciais para que a gente possa desenvolver uma boa venda com qualidade e também eficácia, certo? Como você já me conhece, meu nome é Erlon, irei ficar com essa disciplina com vocês totalmente EAD, perfeito? E para início, nós iremos trabalhar um pouquinho a evolução da venda, onde ela teve um início, na verdade, ela teve um início e ainda não temos o fim dela, claro, né? Mas nós temos ela em constante evolução, em constante transformações. Vamos para o nosso slide aqui. Percebemos nessa imagem, né, que a gente acaba de ver na tela de vocês aí, uma transformação, uma evolução da venda, onde nós temos aí desde os primórdios, aonde o homem, quando eu falo homem, relato homem e mulher, aonde o homem, ele desde o princípio da formação do planeta Terra, ele já executa o processo de vendas. Claro que o processo de venda não é tão informatizado, tão atual como hoje. Mas o processo de venda iniciou com a troca de produtos, aonde existiam os nômades, né? Quem estudou aí, quem prestou atenção nas aulas de história, lembra que os nômades eram povos que habitavam no local, sobreviviam de produtos produzidos, da natureza produzidos naquele local. Quando acabava, eles iriam para outro local, né? É o que nós chamamos hoje de ciganos, né? Na verdade é mais ou menos isso. Então, ou seja, os nômades, eles praticavam, desde da antiguidade, eles praticavam a venda, certo? O que faziam era troca. Se tinha um produto em abundância na minha comunidade e estava faltando em outra comunidade, eu fazia a troca de produtos, onde eu estava precisando de um produto que a outra comunidade estava em abundância. Então, ou seja, o processo de venda iniciou-se aí, com os nômades. E aí foi se evoluindo, né? Foi se evoluindo, chegando até aos dias de hoje, que nós vemos hoje que o processo de venda está bem atualizado, está bem modificado, bem moderno também, onde as pessoas efetuam suas vendas e também suas compras na sua própria casa, sem precisar sair de casa. Mas vamos falar disso já já, tá bom? Vamos lá. Ainda falando sobre a evolução da venda, em 1856, certo? O nome venda do elixir de óleo de cobra, né, Snake Oil Slim, originou-se dos trabalhadores chineses envolvidos na construção da primeira rodovia continental americana. Os chineses vendiam este elixir milenar para os europeus, afirmando que quando o óleo era esfregado na pele, no local machucado e dolorido, ele traria alívio imediato. Então, ou seja, os compradores, no caso, os marinheiros, né? Os marinheiros europeus, os compradores desse elixir, eles precisavam desse produto, eles necessitavam desse produto. E claro, existia alguém, não poderia ter um povo melhor do que os chineses, né? Falando um pouquinho sobre venda, eles fabricaram esse produto e aí eles vendiam, ou seja, para saciar algum desejo, saciar alguma vontade dos seus compradores. Então, ou seja, eles tinham o produto de que os compradores necessitavam deles mesmos, certo? Ainda falando sobre a evolução da venda, né, a venda em pirâmide, nós temos mais uma década à frente aí, 1886, aonde John Patterson, presidente da National Cash Registry, NCH, desenvolveu seu próprio método de vender e chamou de venda em pirâmide. Os historiadores acreditam que Patterson, o título do primeiro vendedor do mundo, pois foi ele quem profissionalizou as vendas. Ou seja, quando eu falo em vendas em pirâmide, ou seja, ele criou um organograma, ele criou uma classificação para que ele pudesse efetuar uma venda com qualidade. Nessa classificação tinha
aqueles produtos ou aquele tipo de venda que era realmente necessário, aqueles que eram obrigatórios, aqueles que não era tão necessário assim, e aqueles que tinham pouquíssimas necessidades. E aí foi levantando a sua pirâmide. Ou seja, a venda em pirâmide, onde existiam produtos, o tipo de vendas que era realmente necessário, e outros tipos e produtos em que não tinha tanta necessidade assim, certo? Então, alguns historiadores também acreditam que esse cara aqui, o Patterson, ele foi considerado o primeiro vendedor do mundo. Claro que nós sabemos que os vendedores realmente existiram desde os nômades, só que oficialmente, os historiadores acreditam que foi ele, porque ele criou essa técnica de produção de venda, criou uma técnica bem especial. Já em 1985, a venda estratégica não acrescentou muito valor ao processo de vendas, mas teve o mérito de trazer habilidades adicionais para a gestão de grandes contas e de como navegar melhor pelo ciclo de venda das vendas complexas. Ou seja, foi um período em que criou-se novas técnicas, que vemos aqui a questão das vendas estratégicas, criou-se novas técnicas, só que ela não ficou tão conhecida assim. Claro, porque veio logo depois de um grande marco, que foi a criação dessa pirâmide de venda, certo? A criação dessa pirâmide marcou muito aquela época. E aí logo depois veio esse processo de vendas, né? Essa questão da venda estratégica, só que não teve tanto impacto quanto o anterior não, mas ficou mesmo assim registrado na evolução da venda, segundo os historiadores. Em 1985, ainda continuando com a venda estratégica, fez perceber que é necessário ter uma estratégia diferenciada, com as contas maiores, e que isso faz a diferença. Em 1986, Hiller Heyman abre como empresa de consultoria. Ou seja, vamos focar a questão da empresa de consultoria. A questão da empresa de consultoria, ela existiu para dar suporte a essa evolução que a venda estava tendo no mundo. Então, ou seja, criou-se uma empresa de consultoria, onde várias pessoas com o mesmo objetivo davam suporte aos vendedores, ou seja, davam ideias, davam estratégias, certo? Davam métodos para que as pessoas pudessem vender bem. Por quê? A evolução da venda estava acontecendo. Como a evolução da venda estava acontecendo, precisava alinhar alguns pontos. E esses pontos foram alinhados por quem? Por essa empresa de consultoria. É o que acontece em muitas empresas hoje. Eu tenho uma empresa e vou contratar uma consultoria de marketing para a minha empresa. Pronto. Aquela empresa que eu contratei vai trabalhar o marketing do meu produto, por exemplo. Certo? Então, criando essa empresa, criando essa marca em si, fica bem famoso, fica bem conhecida mundialmente. E foi isso que aconteceu com essa empresa de consultoria, certo? Em 93, já um pouco mais atual, a venda era centrada em quem? No cliente. Esta é uma abordagem que é focada em dar poder ao comprador, ajudando-o a decidir por si e daí vendendo. Aprendemos, em definitivo, que a venda é uma consequência e não algo que nasce do vendedor. É bem interessante, né? Quando eu falo, fulano nasceu para ser vendedor. Não, o vendedor é uma consequência, certo? Quer dizer, a venda é uma consequência. Ou seja, eu vou aprendendo conforme eu vou praticando. Então, ou seja, não existe uma fórmula secreta para a venda. Aonde, por exemplo, eu posso vender para a Maria de uma forma, como posso também vender para o João da mesma forma que eu vendi para a Maria. Mas para o José, eu vou usar uma outra técnica diferente para poder oferecer o produto. Eu posso oferecer o mesmo produto para a Maria, para o João e para o José, só que de maneiras diferentes, certo? Então, ou seja, o vendedor e a venda, ela vai se transformando no decorrer dos tempos. Não tem uma fórmula secreta. Igual a fórmula de Bhaskara, igual a fórmula da tabuada, não existe, certo? Não existe. Existe mesmo, é o processo de captação de experiência, certo? O processo de captação de experiência. Já nos anos 2000, certo? Nos anos 2000,
O método de venda de solução, Solution Selling, trabalha com o cliente para desenvolver um entendimento mútuo das soluções que melhor atendem ao problema que o cliente deseja resolver. Explicam e comprovam a importância de se colocar desde o início o comprador à frente da venda. Então, ou seja, já nos anos 2000 já foi se modernizando o processo de vendas, certo? Já foi se modernizando o processo de venda, aonde as pessoas elas têm como foco também o produto, só que foca mais no comprador, certo? Foca mais no comprador, aonde eu vou dar total autonomia para o comprador escolher o seu produto. E propriamente dito agora nesse período de pandemia que estamos vivendo. Então, ou seja, nesse período agora, o que acontece? As pessoas elas são próprias, elas são autônomas, elas são, como se diz, elas são independentes no processo de compra. Automaticamente eu não preciso de um vendedor, certo? Presente, próximo a mim. Então, eu preciso apenas de eu ter o produto à minha disposição, que é o que está acontecendo nesses anos 2000, certo? No século 21 que estamos vivendo. E, por fim, este foi um grande passo nas vendas complexas, que ainda tem muito a ser desenvolvido para alcançar seu potencial máximo, e que abrange gestão, técnica e estratégia, mas que já provou, nos últimos 15 anos, ser a forma de vender mais eficiente que se tem em notícia, certo? Então, ou seja, esse processo de venda atual que nós temos hoje, já se mostrou para todo mundo que é o processo de venda mais eficiente que nós temos, aonde apenas com alguns cliques eu consigo fazer qualquer compra e consigo vender também qualquer produto, certo? Eu consigo vender como consigo comprar também. Então, é mais rápido e mais eficaz que nós temos esse, já comprovado, sim, já comprovado. Vender, o departamento de venda e marketing, né? Vender não se trata apenas da oferta de bons produtos e serviços aos consumidores. Esse processo vai muito além, tendo início na percepção das necessidades do cliente através do departamento de marketing. Então, ou seja, eu tenho que fazer todo um estudo, eu tenho que fazer todo um panorama do meu produto e do meu cliente também. Eu não posso simplesmente ofertar um produto sabendo que o meu público não vai usufruir daquele produto ou não vai se interessar por aquele produto. Então, ou seja, eu tenho que analisar o que a minha comunidade, aonde eu quero instalar a minha empresa, se naquele local os consumidores estão realmente necessitados ou se realmente eles têm intenção de conhecer o produto. Não apenas abrir uma loja, levantar os portões e pronto, porque tudo tem que ter realmente um planejamento, certo? Por esse motivo, para obter resultado significativo, é preciso enxergar o processo comercial como um todo. Acabamos de falar sobre isso, viu? Vinculando o departamento de marketing e vendas de softwares comerciais, assim como as preferências dos clientes ao processo de produção. Então, ou seja, nesse slide mostra que o departamento de vendas e o departamento de marketing, eles têm que andar juntos. Tem que andar juntos. Ou seja, como é que eu vou vender um produto, sendo que a população não conhece o meu produto ainda? Então, o departamento de marketing, ele atua nessa parte de mostrar o produto, certo? Após ele mostrar as qualidades do produto, entra esse departamento de venda oferecendo o produto que foi apresentado, certo? Então, por isso que ambos têm que andar realmente juntos, o departamento de marketing e o departamento de vendas também. Com relação aos P's, certo? Os P's do marketing, que vocês vão adentrar bem mais quando os pagarem esse plano de marketing, certo? Mas aqui, fazendo uso dos P's, produto, preço, praça e promoção, o departamento de marketing trabalha para entender o consumidor e oferecer o melhor produto a um preço certo, no local certo, com a promoção certa, agregando valor às marcas e produtos da empresa para seu público-alvo. Então, ou seja, quando eu falo no departamento de marketing, automaticamente tenho que lembrar desses 4 P's: preço,
produto, praça e promoção. São os 4 P's do marketing, tá bom? E pensando nos 4 P's do marketing, o marketing também ele tem o quê? O objetivo principal do marketing é o quê? Um dos, né? É entender o consumidor e oferecer o melhor produto. Já falamos anteriormente. Eu tenho que saber qual a necessidade do meu consumidor. Vendo a necessidade dos meus consumidores, eu vou oferecer o produto correto, na hora correta, certo? No local correto também. E pelo preço também adequado, em que os meus consumidores tenham realmente condições financeiras de absorver, de conseguir esse produto. Cabe ao seu departamento de marketing estudar o mercado, a concorrência e o público-alvo, para definir, juntamente com o departamento comercial, quais serão as melhores estratégias de comercialização dos produtos e serviços da sua empresa. Acabamos de falar sobre isso, que o marketing tem que entender o seu campo, ele tem que entender um pouquinho do seu produto também e dos seus consumidores. Vale lembrar que a responsabilidade do pós-venda também é do departamento de marketing, pois o mesmo é quem deve medir a satisfação dos clientes finais para aferir se suas estratégias estão sendo eficazes ou não. Ou seja, o pré-venda, certo? Pré-venda é de responsabilidade do marketing, departamento de marketing, e o pós-venda também. Eu tenho que saber se o meu produto que eu tanto ofereci, que eu tanto ofertei, ele realmente trouxe bons resultados para os meus consumidores, certo? Trazendo bons resultados, o que acontece? Aí sim, a minha intenção é apenas em qualificar cada vez mais e melhor o meu produto, certo? O departamento de vendas é responsável por coordenar todas as atividades relacionadas à venda de softwares comerciais. É a partir deste setor que as empresas obtêm lucro e recursos financeiros para que possam crescer e sobreviver economicamente. Acabamos de falar sobre isso também, certo? Cabe a esse departamento colocar o planejamento em ação. Não adianta, eu fiz o meu planejamento lá no início da minha pré-venda, certo? E o marketing ele tem que colocar em prática todo o planejamento que eu fiz. Se eu planejei aquele setor, aquela linha de raciocínio, eu tenho que seguir aquela mesma linha, certo? Isso é o que acontece em muitas empresas que acabam desviando a sua linha de raciocínio. E um pouquinho sobre a vendarketing, que é a junção da vendas com o marketing. Vamos falar um pouquinho sobre a vendarketing. Com funções diferentes, esses dois departamentos se completam. O marketing gera demanda para que o departamento de vendas gere os negócios. Mesmo assim, é incrível o abismo que existe nas empresas entre os departamentos de marketing e de vendas de softwares comerciais. Ou seja, os dois têm que andar juntos, porque um faz a pré, o outro faz a venda, certo? Mas ainda algumas empresas geram um bloqueio entre esses dois departamentos. Não deixam os dois andarem juntos, porque pode ser que também não tenha tanta habilidade, pode ser que o próprio administrador ou gerente não tenha tanto conhecimento sobre a finalidade desses dois departamentos, certo? Um simplesmente desconhece a forma como o outro funciona, e com essa falta de entrosamento, deixa passar uma série de oportunidades essenciais para o crescimento dos negócios. Acabamos de falar. Se os dois não andarem realmente juntos, o que é que acontece? Não consegue progredir. Vai haver falha ou um ou do outro, certo? Capacite os colaboradores. A questão de capacitar os colaboradores é muito importante, porque a empresa em si, ela tem que orientar, tem que capacitar os seus funcionários, que chamamos agora de colaboradores, né? Então tem que capacitar esses colaboradores, porque eles precisam entender a política que a empresa prega. Eles precisam entender os objetivos e métodos também que a empresa segue. Após isso, o que é que acontece? Eles começam a entender, eles começam a raciocinar perfeitamente e até fazer um trabalho bem feito, certo? Já falei a questão do preparo com os colaboradores, né? A questão de você estar preparando eles, os colaboradores, estão capacitando para que ele possa vender, saber vender o produto. É muito estranho um vendedor não gostar do seu produto, um vendedor não se interessar pelo próprio produto que ele oferta. Então ele tem que gostar primeiro do seu produto, para depois ele ofertar aos seus consumidores.
Certo, pessoal? Muito obrigado a todos pela disponibilidade, certo? De estarem assistindo a videoaula e voltamos logo após com a videoaula 02.